Então, muito boa tarde. Muito obrigado a todos, caros amigos. Antes de mais, eu queria agradecer à Fundação Rui Cunha por, mais uma vez, apoiar, disponibilizar este espaço fantástico para mais um Serões com Histórias, organizado pela Fundação, com a coorganização da Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial Pedro Nolasco. Aproveitava também para felicitar a Fundação pelos 14 anos e por um belíssimo e importantíssimo percurso e pelo trabalho que têm desenvolvido em prol da cidade e da sociedade e desejo que continuem por muitos anos a desenvolver o trabalho a que nos habituaram sempre com esta qualidade, com esta dedicação. Bem-aja, Dr. Rui Cunha, e a toda a equipa da Fundação Rui Cunha. Muitos parabéns, muito obrigado. E agradeço, obviamente, a todos por tirarem do vosso tempo livre numa quarta-feira, ainda por cima com um trânsito caótico, para estarem aqui a assistir a esta sessão. Espero que seja interessante, seja enriquecedor, esteja à altura das vossas expectativas. Para a sessão de hoje, temos onde está a minha mãe? A doutora Beatriz Basta Silva. Não seria necessário, mas vou só fazer uma breve apresentação. Historiadora e educadora, conhecida e de referência, nascida em Anadia, em 1944, licenciada em História pela Universidade de Coimbra. Cedo destacou-se pela sua dedicação ao ensino e à investigação. Desde a chegada a Macau, em 1970, assumiu funções de relevo como professora, diretora do Arquivo Histórico de Macau, deputada na Assembleia e membro de diversos órgãos culturais e académicos. A sua vida é um testemunho de serviço público, rigor científico e amor à memória coletiva da RAEM. Autora de várias obras fundamentais, como, por exemplo, a Cronologia da História de Macau e Elementos da História de Macau. Além disso, é investigadora, colaboradora em revistas e conferências internacionais, consultora em documentários na rádio e na televisão, que exploram o encontro entre o Oriente e o Ocidente. Beatriz Basta Silva é reconhecida como uma autoridade no que diz respeito à história de Macau e uma voz incontornável na defesa e valorização da identidade macaense. Em 1997 foi distinguida com a Medalha de Mérito Cultural pelo Governo de Macau, como reconhecimento justo de uma carreira dedicada à preservação da história e à promoção da cultura. Além da investigação, cultivou também a arte, estudou pintura em Paris, com o apoio da Fundação Gulbenkian, música em Coimbra e no Porto, demonstrando uma sensibilidade multifacetada que une a ciência à estética. Hoje vamos realizar a nossa 15ª sessão de Serões com Histórias e a terceira em que a minha mãe colabora, intitulado A Diocese de Macau, Ciência et Virtus, um corolário de um impulso com história, em que a oradora irá trazer-nos uma reflexão histórica inspiradora no âmbito das comemorações dos 450 anos da Diocese de Macau. O seu discurso percorre o caminho das primeiras missões jesuítas, as obras das instituições de misericórdia e o papel da Igreja na formação espiritual e cultural da comunidade. Mais do que recordar o passado, convida-nos a compreender a fé, como a fé, cultura e memória se entrelaçam para construir identidade e futuro. É, pois, com muita admiração e entusiasmo que passo a palavra à minha mãe, certos de que a sua intervenção irá certamente ser uma fonte de saber e inspiração. Força!
É para falar? Sim, sim, sim. Ah, então, boa tarde a todos, obrigada por estarem presentes. O meu filho fez aí uma apresentação desnecessária. Eu acho que toda a gente já me conhece e também já sabem que eu tenho 82 anos e posso ter falhas. Fazem favor de desculpar as minhas falhas. Muito obrigada de qualquer maneira. E o que nos junta hoje aqui é a celebração dos 450 anos da criação da Diocese de Macau. É uma data que todos já reverenciamos de várias maneiras, na imprensa e até nos noticiários com outro apoio, televisão, por exemplo, e que eu queria focar que este acontecimento que hoje lembramos não nasceu do nada. É de facto um ponto de chegada e uma inevitabilidade da história. Nós temos que recordar que Portugal foi, desde a primeira hora, vamos ao Dom Afonso Henriques, foi sempre ligado à Igreja. Portugal conquistou o seu terreno, o seu país e lançou-se no ultramar. 1415 lembra-nos a conquista de Ceuta e o lançar-se no mar. Mas Portugal veio a ser um país reconhecidamente grande, importante, mas temos também que lembrar que naquele 1415 e depois estavam a nascer problemas graves na Europa. O primeiro problema muito grave que surgiu deriva da reforma protestante de Lutero. E a reforma, de facto, abalou as raízes do papado. Como todos sabemos, e não é isso que nos traz aqui agora, mas importa saber que a Europa tinha naquela época, no princípio do século XVI, tinha uma enormíssima fase, uma importante fase de criação artística, humanística e renascentista. As universidades estavam em pleno, basta lembrarmos o que Damião de Góis escreve sobre as faculdades e universidades que ele citou. Eu lembro-me de Montpellier com a medicina e Louvain e Paris e até a nossa Universidade Portuguesa. Bom, o certo é que o conhecimento desenvolvido pelas correntes humanistas deu muita liberdade de espírito aos intelectuais, mas também criou laços direi mesmo, de incómodos para os conservadores. E a Igreja realmente estava numa época em que o movimento de Lutero teve alguma oportunidade. Mas fez muito mal à Igreja, na verdade. E era preciso fazer uma contra-reforma. Em 1540, um grupo de jovens que se tinha encontrado na Universidade de Paris, no Colégio de Santa Bárbara, e dos quais fazia parte Inácio de Loyola e Francisco Xavier e alguns portugueses também, eles resolveram que gostariam de fazer uma sociedade religiosa que desse força à Igreja e lançasse uma grande ação de missionação pelo mundo. Em 1540 já estávamos longe do início das descobertas portuguesas. Já estávamos bem longe. Até até 1460, havia um padroado a favor das descobertas portuguesas para que tivessem também oportunidade de estabelecer
interesses religiosos nas terras descobertas. E deu-se, o papado deu força à Ordem de Cristo, à Ordem de Cristo, na pessoa do infante Dom Henrique. Ora, quando ele morreu, esse padroado deixou de ser entregue à Ordem de Cristo e passou a ser entregue ao próprio rei. Na decorrência desse grupo que se juntou, desse regrupo de jovens que se chamaram a si próprios Companhia de Jesus em Paris, na decorrência disso, em 1460 mesmo, eles foram em 1540, os jovens foram aprovados pelo Papa Paulo III como Ordem de Jesus. E nessa mesma data, 1540, o nosso rei Dom João III, que teve um percurso de alguma maneira interessante, porque por um lado foi um humanista, ele foi um homem informado, ele apercebendo-se da confusão que os descobrimentos tinham causado na cidade de Lisboa, porque era uma cidade cosmopolita, com muito movimento, com muita gente de todas as nações, não havia sossego, e o Dom João III, apercebendo-se disso, colocou a Universidade Portuguesa, que estava em Lisboa, em Coimbra. Definitivamente ficou em Coimbra. Eu lembro-me de ver a estátua de Dom João III, todo o tempo em que fiz o meu curso, e também a de Dom Dinis, claro, que tinha criado a Universidade séculos antes. Mas o certo é que Dom João III, que teve esse perfil humanista e informado, desde o momento em que nasceu, em que morreu o filho dele, ele virou completamente para apagado, tenebroso, triste e influenciável. E essa influência veio justamente no sentido de ele querer ser menos moderno e mais conservador. Tendo sabido, entretanto, que havia a tal Ordem de Jesus, a Companhia de Jesus, que era de gente muito informada, o Dom João III pediu ao Papa que lhe enviasse para o Real Padroado Português, para Lisboa, jesuítas, para ajudarem nas missões das terras descobertas. E, nessa altura, na verdade, o Papa mandou, e foram dois. Que a Ordem Jesuítica tinha uma coisa que era muito interessante para o papado, é que estava disposta completamente à missão, para a maior glória de Deus, tinha votos de pobreza e obediência total só ao Papa, não ao Rei, só ao Papa. É uma ordem que foi criada e é aprovada pelo Paulo III para, com essa característica de obediência total ao Papa. Mas sim, foram para Lisboa dois jovens padres jesuítas, a saber, um deles, o nosso Francisco Xavier. Imediatamente no ano seguinte, Xavier é mandado para a Índia. Quando Xavier chega a Lisboa, inteira-se da situação do Oriente, é mesmo a sua vocação, e ele é recebido pelo Dom João III, de quem se despede, como podemos ver na imagem apresentada aí. Espero que esteja a ser mostrada. Já está. A imagem do Dom João III a receber Francisco Xavier, e Xavier vai para Goa. Goa, naquela altura, tinha já alguns padres, mas eram poucos. De maneira que Xavier apercebe-se de que tinha uma grande seara para cultivar, e pede
para lhe mandarem mais padres, porque os que tinham seguido com ele e eventualmente os que tinham seguido antes não chegavam. De maneira que segue-se uma série de embaixadas ou peregrinações, ou como se queira chamar, que expedições, aliás, que eram expedições de comerciantes, mas que levavam representantes dos jesuítas, e então essa série de embaixadas ou de expedições mostra também aí um pouco, está a ser mostrado. Sim. Uma série de expedições que não parou mais. E só para termos uma pequena ideia, elas estão aí, só para termos uma pequena ideia, até ao fim do século XVI, só nesses poucos anos, foram realizadas 47 expedições. Ora, nessas 47 expedições foram deslocados para a Índia uns quase 200 missionários jesuítas. Anteriormente, em Goa, também havia outras ordens, mas não tinham a força intelectual e a preparação e o zelo e a energia nova, jovem, que tinha a Companhia de Jesus. De maneira que o São Francisco Xavier, que eu chamo logo Santo para abreviar, em Goa teve muito que fazer naqueles anos entre 1542, portanto a data a que ele chegou a Goa, e 1549, quando ele foi a primeira vez ao Japão. Naqueles anos, poucos anos, 7 anos, aquele rapaz jovem fez de Goa um mundo novo. Não foi só de Goa, foi de Coxim, que já era anterior a Goa, porque Goa só existe desde 1510, portuguesa, com Afonso Albuquerque, mas, portanto, ele conseguiu abrir escolas, seminários, hospitais, creches, recebeu freiras também, ordenou padres, o que ele não fez naquela Goa durante o tempo que lá esteve, de tal maneira que hoje é o santo de Goa, é a sua imagem, o seu corpo, aliás, que está na Igreja de Bom Jesus, é reverenciado por toda a gente, e fazem-se cordões de gente, mesmo sem ser católica, para visitar o túmulo dele hoje em dia, em Goa. Eu também já lá fui fazer essa peregrinação. Mas o São Francisco faz essa estadia em Goa e tem notícia, naturalmente, de tudo quanto se passa para o Oriente de Goa. Ele sabe que há uma Malaca, ele sabe que há uma China, ele sabe que há um Japão, mas ele tem que fazer primeiro aquilo que precisa na Diocese de Goa, porque a Diocese de Goa foi criada anteriormente e o São Francisco tinha muito para onde se virar. Goa, a Diocese de Goa tinha jurisdição desde o Cabo da Boa Esperança até à China, na altura. E São Francisco dirigiu-se, portanto, a Malaca, a caminho do Japão e da China, mas, claro, primeiro ele ia a caminho do Japão, e em Malaca tentou fazer toda a espécie de missionação que já tinha desencadeado em Goa. A verdade é que em Malaca naquela altura, e todo o mar, o Oceano Índico naquela altura, era um oceano de portugueses e de movimentação e de riquezas e de ostentação e era o expoente máximo de tudo quanto se produzia, se trocava e se levava para a Europa. Por isso, Lisboa era, naquela altura, uma cidade importante como mais nenhuma em toda a Europa, porque acabou, inclusivamente, por abastecer toda a Europa daquilo que as pessoas que podiam ambicionavam e, portanto, compras e vendas enriqueciam
o cofre português, a ponto de Damião de Góis dizer que não havia tempo para contar o dinheiro de um dia para o outro, o dinheiro que chegava das frotas da Índia. Agora, também temos que lembrar que naquele caminho a missão desta gente foi apurando, porque a viagem era um risco. E os padres, os jesuítas, nomeadamente, que eu estou a falar nestas embaixadas todas, os jesuítas faziam durante a navegação um papel importante de salvaguarda da vida moral daquela gente, que há dos mercadores, dos marinheiros, até de crianças que iam a bordo, até de raparigas que iam escondidas. Os missionários na viagem tomaram conta da moralidade nas naus, mas também faziam a parte espiritual, celebravam missas, celebravam enterros propriamente não, mas celebravam as exéquias dos marinheiros que iam morrendo e que se atiravam ao mar. E até chegaram a fazer teatro para distrair quando havia calmarias, porque as calmarias é um inimigo da navegação naquelas zonas. E era preciso, naturalmente, ter atenção a distrair e a acalmar a população que ia no barco durante as viagens. E numa dessas circunstâncias de calmaria, já Francisco Xavier tinha feito um milagre, ou seja, a população do navio da nau estava sem água, não tinham possibilidade de beber água do mar, e o São Francisco dessalinizou a água do mar para dar de beber a toda a nau. Portanto, isto é um pormenor para mostrar como ele já vinha sendo um homem muito especial de trás. Mas, avançando, Malaca, onde ele quis, portanto, fazer a missão, estava numa situação de tanto empolgamento económico que não se interessou minimamente pela missão do São Francisco. De maneira que ele ficou muito triste e, ao sair de Malaca, sacudiu as sandálias como quem realmente não queria levar nada daquela terra. E dirigiu-se então ao Oriente Extremo e foi para o Japão em 1549, foi quando ele foi, 1549. Ele esteve lá muito pouco tempo, porque ele veio-se embora em 1551, veio outra vez para Goa, a preparar o sonho dele, que era ir à China. Mas no Japão, entre 1549 e 1551, neste pequeníssimo tempo, o jovem São Francisco fez maravilhas e deixou instituída a Igreja, criou amizade com o Shogun. Vemos aqui como é que ele foi recebido. As honras que ele trazia atrás de si, já com o nome, foram transformadas em missão. E ele conseguiu convencer aquela gente, e a verdade é que o daimyo consentiu que a cidade de Nagasaki fosse entregue aos mercadores e missionários jesuítas. Aos missionários jesuítas e aos mercadores que quisessem comerciar. Portanto, Nagasaki tornou-se um porto fantástico de desenvolvimento e daí para a frente nós já não podemos contar com a boa luz do Francisco Xavier, visto que ele morre no ano seguinte. Mas, portanto, vamos deixar a estadia dele no Japão, que é muito rica, e o que nos interessa é saber que isto são antecedentes da Diocese de Macau, da criação da Diocese de Macau, porque já se estava a alimentar o fio da fé que ia chegar aí, a essa data de 1576. Portanto, o Francisco Xavier volta a Goa com a ideia de preparar-se para entrar na China. Era o sonho dele. Já tinha estado em Goa, já tinha estado no Japão, Malaca não o recebeu bem a paciência,
queria ir à China. E tinha agendado realmente um sujeito que o podia ajudar como guia na costa chinesa, mas não era fácil introduzir ninguém na China, porque os chineses tinham muito medo que, assim como nós conquistámos Goa, fôssemos conquistar a China. De modo que o comércio fazia-se muito perto do que é hoje Macau, no delta do Rio das Perlas, cheio de ilhas por aí fora, e nem sequer se consegue, ainda hoje os estudiosos têm dificuldade em perceber onde é que se juntavam os mercadores e os missionários naquelas datas, cerca de 1542, no Oriente. O São Francisco Xavier, sabendo disso, procurou instalar-se numa ilha para poder passar à China. Mas os daimios, os mandarins do Sul, não deixavam de maneira nenhuma passar. E de modo que o São Francisco teve dificuldade em que o ajudante, a pessoa que o ia ajudar, não cumpriu a ajuda, e Francisco chega a San Juan, uma ilha perto da China, chega à ilha de San Juan em 1552, e aí fica durante um ano na tentativa de romper com aquela fronteira com a China e conseguir passar. Entretanto, à roda de São João, de facto, havia muitas ilhas, e nessas ilhas fazia-se imenso comércio. Não havia uma ilha que se dissesse o comércio é aqui. Cada ano os comerciantes combinavam com os chineses que vinham do norte, porque eles queriam, de facto, também os produtos que os portugueses levavam, combinavam com os portugueses encontrar-se na ilha, numa ilha no ano seguinte. Era a Ilha do Encontro. Chamava-se assim a Ilha do Encontro. E essa Ilha do Encontro não era ilha nenhuma, era cada ano uma. Não se sabia o que era, por isso é que não se sabe colocar no delta tão mexido de águas, não se sabe se elas desapareceram, se estão outras, como é que é, não se consegue muito bem perceber. Mas seria Chincheu, seria Liempó, seria o que fosse, a verdade é que havia por aí muito movimento de comércio. E, entretanto, também os chineses sabiam e queriam que que a China tivesse os produtos do Japão. Os portugueses aperceberam-se da ânsia com que a China queria o Japão e da ânsia com que o Japão queria a China em termos de mercadorias. E daí que fizessem um trânsito clandestino com pouco rendimento. Os portugueses aperceberam-se disso e começaram a fazer as viagens entre a China e a China do Sul, porque não podiam ir mais para norte, até ao Japão, e os próprios jesuítas acabaram por ter interesses nessas viagens, navegando com o chamado navio negro, o navio dos Nambanos, como nos chamavam os japoneses. E há imensas gravuras, há imensos testemunhos em biombos da riqueza que era a chegada do navio negro e a troca das mercadorias e as honras e as festas e a movimentação dos povos, etc. Também havia a mesma coisa à chegada e os chineses consentiram então que se fizesse uma feira em Cantão. Essa feira durava 2 ou 3 meses e podia-se ir pelo Rio do Oeste acima até Cantão, depois, acabada a feira, tinham que se vir embora, não havia fixação em terras para ninguém. São Francisco, portanto, depara-se com este movimento, não consegue ao longo do ano inteiro penetrar na China e acaba por morrer na ilha de San Juan em 1552, em dezembro, 3 de dezembro. 3 de dezembro. Ora, acontece que o corpo foi lançado à terra, o santo não conseguiu entrar na China,
Mas, segundo os chineses consideram, há um direito de sangue que leva a que o enterro de uma pessoa dê direitos à família para a visitar. Podia ser muito bom para nós se isso desse resultado, mas acontece que a fama de Xavier era de tal maneira que mal ele foi enterrado, e enquanto lá esteve, porque o Fernão Mendes Pinto acaba por levá-lo para Malaca e depois dali para Goa, mas enquanto ele esteve ali enterrado, começa a desenhar-se uma peregrinação espessa de gente. E os chineses ficaram com algum receio de que, à custa dessas peregrinações, acabássemos por nos fixar. Então, com a ajuda de pedidos que o próprio Aidão de Cantão fez ao imperador, foi consentido que os portugueses se estabelecessem em Lampacal primeiro, numa coisa que eles chamavam, os chineses chamavam de Fanfan, era um bairro estrangeiro. Quer dizer, estavam ali, era uma coisa limitada, não comprometia o imperador, visto que era uma coisa limitada, e também nos comprometia a eles, chineses, porque podiam fazer negócio com os portugueses, com tudo quanto os portugueses traziam e levavam. E uma das coisas que os portugueses levavam e que começou a chegar aos ouvidos e aos interesses do imperador foi o comércio do âmbar cinzento. O âmbar cinzento é uma secreção de um cetáceo que, reduzida a pó, é considerada afrodisíaca. O imperador começou a ser consumidor desse produto. E, portanto, isso pode ter estado, e quem fala muito disso é o meu amigo Vuzilian, que eu acho muita graça como é que ele foi fixar-se neste ponto, porque tem interesse, tem interesse. O imperador fecha os olhos e os chineses do Sul, negociantes como nós, povos meridionais eles e nós, resolveram consentir que nós nos fixássemos. O túmulo de São Francisco Xavier, que está a ser mostrado agora, o primeiro túmulo dele, continua a ser visitado. A estela que esteve presente no enterro continua lá, no mesmo sítio, e há uma capela que já não é a mesma daquele tempo, mas que se continua a visitar. Eu própria visitei esse espaço santo e devo dizer-vos uma pequena amostra da sensibilidade cristã que nasceu ali por obra daquele santo ali enterrado. É que nós fomos num barco até Sanchão e ao chegarmos lá tivemos que desembarcar e subir até à colina onde está a capela. E à direita, fomos de caminhonete desde o cais até à capela, e à direita havia uns campos de arroz. E estavam a trabalhar nos campos de arroz, muitas mulheres com aqueles chapéus, estavam por lá. E quando viram a caminhonete, levantaram-se do trabalho e, em vez de nos dizer adeus, que era o que nós estávamos a dizer a eles, muito contentes, benzeram-se. Aquelas mulheres que estavam no arroz levantaram-se, olharam para a caminhonete cheia de peregrinos, sabiam que iam para a capela e benzeram-se. Isto é extraordinário e ao mesmo tempo curioso. Chegámos à capela, tínhamos levado padres e fomos celebrar a missa. Os naturais de São João não puderam entrar, não puderam, não foram. Aquilo está numa escola náutica, está ali instalada uma escola náutica chinesa, e a verdade é que os naturais não puderam entrar, eles ficaram do lado de fora a assistir à missa do lado de fora. E quando nós saímos, eles tinham levado baldes e mais baldes de água para os nossos padres benzerem aquela água para se poderem governar na vida religiosa, visto que eles não tinham padres, só tinham freiras. As freiras estavam a trabalhar no arroz quando a gente passou. Isto é um apontamento para dizer como é que a missão, criada na China, o São Francisco não conseguiu levá-la para a China principal na sua vida, mas deixou as raízes, a semente ficou lá. E, portanto, a seguir a esta imagem da igreja em São João, nós vemos um mapa
da cidade, o mapa da zona de toda a China, onde se pode inclusivamente já apreciar Macau. Essa imagem deve estar a aparecer aí. Portanto, é um mapa que foi feito por John Speed em 1626, mas que de qualquer dos modos mostra como era esta a China cristã que o São Francisco ambicionava. Este mapa é curioso porque lá em cima no bordo tem um mapa de Macau já bem desenhado, e Macau vê-se também, com uma lupa a gente vê bem, assim ao longe, nem por isso. Mas tem já a cidade de Macau lá inscrita, o que não admira, visto que o assentamento a seguir à morte do São Francisco Xavier, começam-se a desenhar pequenas unidades de fixação. Eu falei em Lampacau. Lampacau foi 1553, penso eu, logo a seguir à morte do São Francisco Xavier, foi consentida o tal Fanfan em Lampacau, e de Lampacau acabámos por conseguir entrar e ter um ponto de apoio, uma povoação consentida em Macau. A povoação consentida, naturalmente, que era incipiente, não havia estruturas, mas a verdade é que em 1560, portanto, pouco tempo depois, já havia, nos primeiros 10 anos, havia uns 500 cristãos em Macau. Havia umas 1000 casas em Macau. E havia uns 10.000 habitantes ao todo em Macau. Que habitantes seriam esses? É curioso verificarmos que seriam portugueses, naturalmente, chineses, naturalmente, mas também os comerciantes que ali chegavam para fazer o seu comércio, mas também para usufruir de uma cidade diferente que prometia ser um bom futuro para eles. Eram malaios, eram hindus, eram mercadores, crianças e pessoas já com idade, eram mulheres e eram cafres também. E a verdade é que isso em 1564 já havia esta gente toda em Macau, e em 1565 há uma pequena entrada de franciscanos que fazem uma ermidinha na zona do Patane, mas não foi a mais não foi a mais própria para começar a missão, visto que os franciscanos eram uma ordem de pregadores e não tinham meios como, entretanto, com a tal viagem do navio negro, os jesuítas já começavam a ter. De maneira que a primeira residência dos franciscanos não foi tão forte como depois foi a primeira residência dos jesuítas. Em 1568 já havia, em vez dos tais 500 cristãos anteriores, 10 anos depois já havia 5.000. Em 1568, exatamente, os cristãos que havia em Macau já eram tantos que foi mandado para Macau um bispo, um padre Dom Belchior Carneiro, que vinha como representante da coroa e por via de Goa. Ele não vinha ainda como bispo, vinha simplesmente como coadjutor da missão. Ele era de Coimbra, era um jesuíta, e Dom Belchior Carneiro instalou-se em Macau para ficar e começou logo a organizar, à maneira dos jesuítas, cultos e com espírito de missão, tudo para a maior glória de Deus. Ele começou a trabalhar com a população, que já vimos que era imensa, 10.000 ou mais pessoas, sem contar com os cristãos mesmo, porque havia uma população flutuante que vinha da China, que voltava,
e, portanto, toda essa gente precisava de ser observada e tratada, e o Dom Belchior Carneiro teve atenção a isso. O que é que ele fez? Ele primeiro, e não havia diocese nenhuma, por isso é que eu disse que a diocese não nasceu do nada. A primeira coisa que ele fez foi criar a Santa Casa da Misericórdia para receber as pessoas necessitadas. A Santa Casa tinha um hospital, tinha um médico próprio, tinha uma igreja e também criou o Hospital de São Rafael. O Hospital de São Rafael que ficava dentro de muros. Fora de muros havia uma outra igreja que ele abriu para os leprosos. É curioso como quando o Dom Belchior Carneiro chegou a Macau, ele ficou muito impressionado com a situação dos leprosos. E ele próprio se deslocou fora de Portas, deslocou-se para a parte de fora e foi ao encontro dos leprosos e tratou-os, deu-lhes de beber, ligou-os, limpou-os. Ora, imagine-se o horror dos chineses aos leprosos e o exemplo que este senhor deu ao tratar deles. Temos aqui imagens que mostram a permanência dessas 13 instituições. Eu de São Lázaro não tenho permanência, mas tenho esta da Igreja do Hospital São Rafael, que cortou, mas enfim, continuando. Portanto, o Hospital de São Rafael continua no mesmo sítio e a Santa Casa da Misericórdia, que também continua no mesmo sítio, foram duas instituições fundamentais para tratar da população, mesmo antes de haver a Diocese de Macau. A Santa Casa abriu portas a pessoas de idade, pessoas necessitadas e também a crianças abandonadas. Portanto, havia muitas crianças abandonadas que ficaram acauteladas com a existência da Santa Casa. O Dom Belchior Carneiro foi também foi tratando também de pôr as populações ao par da vida religiosa, de maneira que instituiu procissões na cidade. E a verdade é que, antes mesmo de haver a diocese, já havia festas religiosas a nível popular, que passavam pelas ruas de Macau, que não eram muitas, era uma rua principal e depois alguns bairros. Mas uma dessas procissões ficou descrita como tendo sido no domingo de Páscoa, com tochas, foi de noite para dar mais impacto, com tochas, com luzes do povo, e a multidão toda, ao participar, dava exemplo a todos os que não participavam, mas assistiam. A verdade é que ainda também, antes de haver a diocese, os jesuítas estabeleceram-se em Macau e puseram de pé uma pequena escola, uma escolinha em 1572. Portanto, 76 era a diocese, em 72 já havia uma escolinha. Essa escola era uma escola de ler, contar e música. Ou seja, não se dirigia a ninguém dos missionários, a ninguém dos adultos, não se dirigia-se às crianças, dirigia-se aos simples. E utilizava a música
como sabemos, uma linguagem universal para cativar a população que queria missionar. Por isso, em 1576, como eu queria dizer, já tudo isto tinha sido realizado: Santa Casa, São Rafael, São Lázaro, procissões, missões, escolinha, tudo isto. Portanto, a coroa percebeu que Macau precisava realmente de ser constituído em diocese. Macau já tinha sido visitado, mas pertencia à diocese de Malaca e, portanto, não tinha a sua jurisdição própria, mas passou a ter uma jurisdição importante sobre a China, sobre o Japão, sobre o Tonkin, sobre a Coreia, Tartária, o Sião e ilhas adjacentes que já contavam com Timor, de onde se fazia trato de Posso? Tá? Estou? Tá, sim. Ok. Sim. Sim. Perdemos a imagem, mas ouve-se bem. É possível ligar e desligar e voltar a ligar a câmara para ver se a imagem volta? Não sei, pois, não sei. Clicar naquele ícone que está em baixo à esquerda, que tem uma câmara, é desligar e voltar a ligar, só para ver se a imagem volta. Não vai. Não, então pronto, tudo bem, continuando. Diz que tem um meeting. Continuando, não vai Posso mal. continuar? Sim, sim, sim. Ok, pronto, olha, agora vejo uma coisa, mas está aqui uma coisa no meio que eu queria tirar e não sai, pronto, paciência. É melhor não mexer. Estava eu... Como? É deixar estar. Está bem, ok. Então, entretanto, de 1566 até 2026, que é a nossa data, passaram-se 450 anos e nós temos que contar com outras ordens, sem ser os jesuítas, não é? Nós temos outras ordens que também estavam interessadas na missão e que os chineses, o curioso nesta história, nesta imagem, é que esta imagem é feita por chineses, pertence a um livro chamado O Mundo Kailiok. E vêem-se os agostinhos, depois os jesuítas, depois eu não consigo ver, penso que é os dominicanos e depois os agostinhos. E depois os... Sim. É isso. Sim. É, não é? É que eu não consigo, está tapado. Está tapado no meio, já não me lembro o que é que passei por aí. E também havia ordens femininas. Portanto, outra imagem que nos chega por mão de chineses mostra-nos um jesuíta e uma freira, uma irmã, Clarissa, penso eu. Penso que será uma irmã Clarissa. Portanto, sabemos que as Clarissas entraram por esta altura, nesta mesma data, no século XVI ainda, para poderem atender a meninas, a mulheres, a raparigas. Isto é importante sabermos, mas esta data que aqui temos esta data já é do século XVII, mas elas já estavam lá antes. As monjas já lá estavam antes, numa igreja das descalças, que tratava de receber meninas abandonadas. E depois criava-as e lançava-as numa vida útil e preparada.
Portanto, nós temos essa situação das ordens religiosas e finalmente aparece-nos uma situação que tem que ser contemporizada, tem que ser atendida. É a data de 1580, portanto, a dominação filipina de 1580 a 1640. O Filipe II, que começou a governar em Portugal como Filipe I, teve, no princípio, obedecendo às Cortes de Tomar, teve o cuidado de conservar na administração portuguesa todas as pessoas que já lá estavam portuguesas e de respeitar que fossem sempre colocados portugueses nessas situações. Em todos os sítios onde estavam portugueses continuaram, o que foi muito bom. Mas acontece que nem tudo foi maravilha. Pronto, de qualquer maneira, 1580 não é para o comércio um limite ou um fim, nem pouco mais ou menos. Tanto assim que em 1582 foi publicado um livro manuscrito, mas um livro interessantíssimo, que não tem autor, mas que se imagina que foi um frade, porque está muito bem escrito. E então, o livro foi uma encomenda de Filipe II I, o Filipe, para saber, chama-se o livro das cidades e fortalezas dos portugueses no Oriente. É assim que se chama o livro. E tem todos os pontos que os portugueses tocaram, o Ormuz também lá está. Tem todos os pontos e tem a importância desses pontos no aspecto comercial, porque o Filipe II queria saber exatamente o que é que podia contar com as riquezas do Oriente. Então, pediu esse relatório, o Macau tem todas, e tem também a missão. Portanto, é um livro em que percebemos que Filipe II estava animado de boas intenções no princípio do seu governo. Triste foi a Armada Invencível, que nos levou muita marinha, e ele tinha prometido que não se servia da nossa marinha, do nosso exército, mas serviu. Pronto. Mas isso não interessa agora, porque não estamos a falar de história, estamos a falar de missão. A verdade é que de 1580 em diante aparecem ordens religiosas diferentes, dominicanos, por exemplo, ou franciscanos vindos do México, e também temos uma coisa boa para Macau, que é a abertura do comércio entre Manila e Macau. Isso foi muito bom, não podemos dizer que tivesse sido mau, foi muito bom. E, naturalmente, Macau cresce de uma maneira espantosa em termos de economia, de movimentação, de mercadores, de população e de administração. Vai precisar de ter um Senado. Esse Senado ainda é criado pelos bons ofícios do Dom Melchior Carneiro e do Dom Leonardo de Sá, que foi o Dom Leonardo de Sá foi realmente o primeiro bispo, porque o Dom Melchior Carneiro foi só administrador do bispado. O Dom Leonardo de Sá foi o primeiro bispo e realmente perdi-me agora. Foi o primeiro bispo. Já sei. E criaram, perdão, criaram o Leal Senado, ou portanto o Senado de Macau, que tinha, que fazia a ligação com a China através de um procurador. O procurador, por vezes, saberia chinês, ou se não soubesse, usava o jurubasa, que era... Estás-me a ouvir, Zé? Estamos a ouvir, sim. Está bem. O jurubasa era um tradutor natural da terra que já tinha aprendido português e que também sabia chinês. Portanto, o jurubasa era uma pessoa muito importante no nascer do Leal Senado. E o procurador era a ligação, era o oficial de ligação entre a China e entre o Aidão de Cantão e o Estado de Macau. Essa ligação ficou escrita em muitas cartas, já uma longa correspondência.
mas sempre muito, muito desconfiada por parte dos chineses, muita desconfiança, muita dificuldade, ora sim, ora não. Bom, em 1583 nós tivemos uma porta que ligou, que fixou a passagem de Macau para Cantão, para a China, para o continental, que foi chamada a Guanchapa, a Porta do Cerco. E essa porta era mais ou menos, traduzia mais ou menos o que se passava com a correspondência, ora sim, ora não, ora abria, ora fechava. E de maneira que nós estávamos sujeitos a essa situação, mas Macau continuava a crescer. E não era pouco. Cresceu tanto que isso não lhe foi favorável. Em 1602, portanto já no século seguinte, em 1602 aparecem as primeiras naus holandesas a soldar a navegação à vista de Macau. E isso começa a ser preocupante. 1602, 1604, 1610, 1600 e muito, em 22 aparecem e desembarcam. Como sabemos, Macau não tinha, naquela altura ainda, defesas suficientes e mais. Os holandeses atacaram porque se informaram, porque tiveram os seus informantes, de que os mercadores de Macau estavam surtos em comércio, não estavam em Macau. Em Macau estavam alguns padres de São Paulo, na fortaleza inacabada de São Paulo, estavam alguns soldados, sim, tínhamos um exércitozinho, mas era pouco, não é? A artilharia não existia, era insuficiente, e tínhamos alguns arcabouços, que é que nós teríamos mais? Pouco mais, e muita população feminina e crianças que não podiam fazer nada para se defenderem. Felizmente, como sabemos, e a história conta tudo com pormenor, o desembarque dos holandeses em 1622 não lhes foi favorável, tiveram problemas no desembarque logo, desorganizaram-se e ficaram à mercê da vista de um canhão que estava em São Paulo. Na construção da defesa, estava já em Macau há algum tempo o Padre Ró, e esse jesuíta da fortaleza conseguiu desferir um tiro, não sei se terá sido só um, sobre o exército, a força holandesa desbaratou-os, desorientou-os, fugiram, só ficaram alguns para identificar os mortos, como tinha acontecido em Aljubarrota. Só ficaram alguns para identificar os mortos, fugiram outros, mas é curioso que dentro dos feridos que caíram, dos feridos holandeses que caíram em território de Macau, que caíram em terra, foram levados em padiolas para São Francisco, para a Fortaleza do Monte, e foram tratados pelos jesuítas, até ficarem bons e poderem regressar às suas terras. Não é interessante verificarmos este aspecto da missão da Diocese de Macau? É claro que é. Ficamos sensibilizados por ver como é que, de facto, eles tinham este poder sobre a maldade, não é? Este poder de bondade que não se compadecia com rivalidades. O Dom Melchior Carneiro acabou por morrer em Macau e a primeira missão que foi conseguida na China foi ajudada pelos missionários jesuítas e foi dirigida foi Ruggieri. Ruggieri era da Ordem de Cristo. Não, perdão, não era nada. Ruggieri era jesuíta. O Ruggieri percebeu que a principal
força que nós devíamos, em que devíamos apostar era no conhecimento da língua chinesa, de maneira que ele ficou em Cantão a estudar a língua chinesa e depois foi canalizando para lá toda a força que conseguiu para continuar esses estudos. E a escola de Macau, a primeira escola de ler, contar e escrever que havia em Macau, passou a ter fóruns de universidade, autêntica universidade, através do Colégio de São Paulo, em 1560. Portanto, ainda em século XVI já havia o Colégio de São Paulo com fóruns de universidade, portanto, a primeira universidade ocidental no Oriente. E ela já ia formando missionários que deveriam ir. Dentro do recinto do Colégio de São Paulo foi aberto um seminário destinado exclusivamente a ensinar chinês e japonês para preparar os padres para a missão da China e do Japão. Portanto, nós estamos a ver agora a Diocese já a irradiar a sua influência pelo mundo oriental. Portanto, e assim continuou até que o próprio Japão, que estava tão missionado e tão forte, criou uma diocese própria em Oita e desligou-se da diocese de Macau. Mas o Japão tinha como é dizer, épocas. Tinha épocas em que estava mais satisfeito com os missionários, outras épocas em que não estava. E porquê isto em 1622 e por aí fora? Porque os holandeses começaram a intrigar e a dizer que os missionários portugueses mais não queriam do que tomar o Japão. Nesse caso, o Japão começou a a querer fechar-se em relação à missão portuguesa. Mesmo assim, os japoneses foram fazendo a sua vida com os portugueses e houve, na verdade, eu acho que saltei um bom pedaço, porque eu tenho aí imagens que dizem respeito ao nascimento da Igreja da Madre. Não, isso está mais para a frente. Saltou, foi... Fim de 1602, ou seja, em tempo de filho. Saltou a parte do... Catecismo. Sim. Não, os meninos. Mas é que eu não estou a ver as imagens tem que acelerar um bocadinho, que ainda faltam 10 slides. É? Sim. Pronto, então o que eu queria dizer é que os japoneses, entretanto, em 1601, o Mateus Ricci consegue chegar a Pequim, mas ele já tinha andado a tentar subir pela China acima e já ia fazendo algumas igrejas e missões e escolas e colégios, mas era sempre sem chegar a Pequim. Finalmente chegou a Pequim em 1601 e ficou lá até 1610, data da sua morte. Mas o que é que ele fez para ser aceite na corte de Pequim? Foi habituar-se aos costumes chineses. Ele próprio se vestiu de mandarim, ou vestiu-se de sábio oriental, e a verdade é que ele conseguiu entrar no gosto, na confiança dos imperadores, e a confiança que ele gerou durou todo o século XVII, independentemente dos holandeses terem perturbado Macau ou de ter mudado a dinastia Ming para a dinastia Qing. Independentemente disso,
a marca do Ritchie em Macau ficou até aos dias de hoje, porque nós temos aí 2 selos que nos mostravam que são feitos na China, que foram feitos na China, pela China, e que nos mostram o respeito atual pela figura de Ritchie. Não admira, porque o próprio Observatório de Pequim, que está aí também, ainda hoje é respeitado, eu já o citei, e foi através da sabedoria intelectual, da matemática, da física, da astronomia, que os jesuítas se insinuaram, digamos, no coração do Império Chinês. E de tal maneira que eu estou a ver que tenho que caminhar muito depressa. O Ritchie fez uma estadia recheada de missão. Ele dava-se bem pessoalmente com o imperador Ming, que o recebeu, portanto o Van Li, e os seus sucedâneos, já em tempo do Kangxi e depois do Qianlong, foram sempre respeitados em Pequim e na China. E isto, apesar de saltando um pedaço, não posso, portanto, demorar muito, mas queria só dizer que no Japão ainda houve, curiosamente, uma missão de Japão para a Europa, que foi criada pelo Valiniano e que levou alguns príncipes japoneses já à Europa para conhecer, eles já estavam cristianizados, para conhecerem a Europa. Eles foram assistir a cerimónias papais em Roma, estiveram em Coimbra também, voltaram por Goa e na volta Valiniano trazia o parque tipográfico para introduzir no Japão, mas como não havia monção, o parque ficou em Macau durante algum tempo e aproveitou para produzir a primeira obra de imprensa em Macau, com a imprensa ocidental em Macau, a imprensa de Gutenberg. Temos assim a considerar a primeira obra foi um catecismo para instrução cristã dos jovens, Cristiane Pueri, Instituição Adolescência, é realmente para educação dos jovens. E depois desta obra, a multiplicação de livros foi fabulosa para a missão. Portanto, Macau, mais uma vez, era o ponto de onde partiam todas as ajudas, porque se pertencia ao Real Padroado Português, tinha ajudas do rei. O rei tinha que manter as igrejas, o clero, tinha que manter toda essa gente. E os jesuítas de próprio, não tinham nada. A bagagem deles e a missão, mais nada. Portanto, o rei continuava a mandar dinheiro, era tudo a partir de Macau. Macau é que irradiava o sangue das missões e digamos que também o dinheiro que era preciso para as manter. Mas os imperadores de Pequim também protegeram os missionários, de tal maneira que o imperador Kangxi consentiu que fossem enterrados e mantidos com respeito os missionários que morreram em Pequim e que estão em Shala, no cemitério que está instalado numa escola uma escola comunista, mas do partido, mas que está muito bem conservado, apesar de ter tido algumas vicissitudes pelo caminho. Estão lá enterrados e já pude visitar os túmulos de Ritchie, de Adam Schall, de Verwist, de Tomás Pereira, de vários santos homens que partiram de Macau e irradiaram para a China e deixaram a missão por toda a China. Essa missão que ainda hoje existe,
embora com uma igreja patriótica por um lado e com uma igreja das catacumbas por outro. Eu, quando estive em Pequim, assisti a uma missa da igreja das catacumbas. Não se podia celebrar, foi num quarto de um estudante de hotel que se celebrou a missa com o padre Dominique Clean, já não me lembro o apelido do padre, mas para provar como continua a haver essa resistência. Mas claro que está também, e é consentida, a Igreja Patriótica. Mas as igrejas mesmo, fisicamente, a Igreja de São José, continua muito bonita e continuam a celebrar em latim. Bom, não posso 5 minutos. esticar. Vou já para o Marquês de Pombal. Isto ainda era um enterro em São Paulo, numa data que nos pode parecer muito antiga, e é, mas era para provar que mesmo antes de estar completa a fachada já se faziam cerimónias de enterramento em São Paulo. Que pena. Eu bem digo que estes assuntos deviam ser falados pessoalmente e dar mais tempo sem ser ler, mas sobretudo pessoalmente. Eu fico um bocadinho constrangida por falar por internet tem que cá vir. à distância. Pois, pronto. Pois é, talvez. É uma próxima encarnação. Bom, o que eu queria dizer era que vem o Marquês de Pombal e estraga isto tudo. Isto é que eu queria agora chegar ao Marquês, senão nunca mais daqui saímos. Onde é que está o Marquês de Pombal não temos Marquês de Pombal em imagens. Não, agora o que temos é que... não combinamos. Não, mas eu... Marquês não está... Passas a igreja da Madre de Deus, passas a Fortaleza, o enterro e vais logo direitinho para o mapa das residências. Certo. Já está. O mapa das residências prova que, tendo o Ricci morrido em 1610, em 1644, estas residências todas estavam fixadas na China, a partir de Macau. É bom que deem um bocadinho de olho a ver isso, que vejam um bocadinho isto, com alguma atenção, a ver a quantidade de residências que estavam seguras na missão da China através de Macau. De tal maneira que, inclusivamente, se conseguiu converter a própria imperatriz. Há um texto. Não há? Um texto da conversão da imperatriz? Sim. Pois. Era só para dizer que é verdadeiro, não é? Porque isso existe. É de 1648. E é uma relação da conversão da imperatriz. Ora, mostra como a conversão vinha de cima para baixo e atingia toda a gente. Aliás, num país como aquele, o imperador era o sol e toda a gente lhe obedecia. Portanto, foi boa a ideia os jesuítas terem começado pela elite, embora a elite de vez em quando também lhes tenha dado para trás. Mas pronto, a verdade é que Macau, em 1640, liberta-se da esfera dos ingleses, dos espanhóis, mas tem problemas enormes. Primeiro, acaba com o comércio com o Japão, definitivamente, acaba com o comércio com Manila, que era tão importante, tem problemas com a Índia, onde havia levantamentos e Macau ajudava também para lá levantamentos de tribos, tem problemas com Timor, onde havia também régulos levantados, e, portanto, a partir de 1640, Macau sofreu muita penúria, muita aflição. Socorreu-se de Macassar. Mas mesmo Macassar, que foi durante um tempo quase um substituto de Malaca, era uma maravilha, foram para lá muitas famílias portuguesas de Macau, foram para lá e missionários e comerciantes, estabeleceram-se em Macassar. Mas os holandeses não estavam distraídos e tomaram Macassar à força. Tens aí uma prova de como é que eles destruíram Macassar numa batalha naval. E, entretanto,
O que se passava é que na China começam, o imperador abre o comércio de Cantão, todos os estrangeiros, e começam a aparecer estrangeiros de todas as nacionalidades, não foram só holandeses, começaram a aparecer franceses, ingleses, suecos, enfim, uma enfileirada deles. E isso tornou a nossa posição mais frágil. Perdemos Macassar, perdemos isto tudo, estávamos numa situação realmente bastante dolorosa. E não bastando isso, esses estrangeiros também tinham as suas ordens religiosas e uma delas, especialmente os dominicanos, detestavam os jesuítas. Começaram a intrigar que os jesuítas na China se tinham aculturado, que tinham vestido as roupas chinesas, que se vergavam aos costumes chineses e que deixavam os chineses adorar os antepassados, mas os chineses explicaram que não era adoração, que era uma questão familiar, de respeito, e falaram para o Papa, mas o Papa depois proibiu essas manifestações e os jesuítas começaram a perder a autoridade e a verdade é que isso gerou uma questão chamada a questão dos ritos, em que realmente os jesuítas perderam muita força. Não bastando isso, veio o Marquês de Pombal e destrói, acaba com os jesuítas, expulsando-os de Portugal e de todas as possessões portuguesas e portanto, essa expulsão não teve efeito pernicioso nos jesuítas, porque, quer dizer, teve, mas não foi final, porque ainda hoje há uma certa ligação entre São Petersburgo e Pequim. E porquê? Porque os jesuítas que foram sacudidos, coitados, que foram expulsos de Lisboa e dos portos de todas as terras portuguesas, passaram por Roma e foram estabelecer-se no norte da Europa. E houve um grupo de jesuítas que se fixou com êxito na corte da rainha, da imperatriz Catarina da Rússia. E, portanto, estabeleceram-se em São Petersburgo. E também na corte de Frederico da Prússia. Nenhum nem outro destes reinantes se incomodou com a extinção dos jesuítas. Pelo contrário, pegaram neles, ficaram muito felizes por terem lá pessoas tão hábeis, tão cultas, tão intelectuais e como tinham bom trato, tinham boa comunicação com Pequim, no século XVIII, 1700 e muito, os jesuítas passaram a ligar-se com os jesuítas de Pequim, onde foram admitidos, apesar da expulsão dos jesuítas pelos Marquês de Pombal e da supressão da ordem por parte do Papa, apesar de tudo isso, eles continuaram a trabalhar em Pequim, onde eram muito necessários, e os imperadores sabiam que os jesuítas estavam em Pequim a trabalhar pela matemática, pela astronomia e pela química, pela física e até pela pintura, porque como não havia fotografias, havia lá um artista chamado Castiglione que aprendeu a pintar pormenores e era uma verdadeira fotografia. Aquele homem era chamado para todas as guerras que foram travadas pela China com a Rússia na fronteira, e o Castiglione ia para fazer o retrato daquelas guerras, e são maravilhosas as pinturas do Castiglione. Eles foram admitidos e ficaram na China, independentemente das expulsões do Papa ou do Marquês de Pombal, nada disso afetou a estadia deles na China como sábios. E assim se manteve a Igreja, apesar das contestações, ficou a Igreja que hoje se chama patriótica. Mas essa mesma Igreja patriótica também sofreu quando foi instalada a Revolução comunista. Não foi só a Igreja, os templos chineses. Um templo chinês já destelhado servia de pocilga a porcos, estava cheio de lama com os porcos lá dentro,
a céu aberto. E isto foi ainda antes de podermos ir foi logo a seguir a podermos ir às Chines, estando eu em Macau. Agora, o que eu queria dizer, para finalizar, para não me esticar para demais e não me deixarem sem pio, é que do século XX no século XX até 1999 e depois no século XXI, Macau representa, a partir da Diocese de Macau, uma plataforma viva e feliz de encontro Ocidente-Oriente, mantida até hoje. Nós ainda hoje temos um seminário de São José, que veio de trás e continua. Consolidámos uma identidade própria e multilinguística, porque nós hoje temos missas em português e chinês, claro, em tagalo, em inglês, em vietnamita, em latim, portanto, todas estas... Em patuá, pois, também, uma vez no ano, não é? Mas de qualquer maneira, sim senhor. De maneira que o que eu acho é que essa identidade singular e multilinguística ao mesmo tempo é uma prova de preservação e respeito dos chineses pela nossa presença. Aliás, o Museu de Macau, no Monte, onde eu trabalhei para a criação desse museu, é um museu de encontro, é um museu que consubstancia justamente esta situação que hoje se vive em Macau, de tolerância mútua e de respeito. Muitas das peças que estão no Museu do Monte foram cedidas pela Diocese, pelo Bispo Lame, para a exposição no museu. E o próprio restauro da Frontaria de São Paulo e o arranjo do museu por trás de São Paulo, portanto o museu que está nas ruínas, por baixo das ruínas, atrás. Tudo isso consentido e preservado não é apenas uma questão de turismo e de marketing, é também de respeito, até porque os chineses são muito respeitadores dos mortos, e portanto eu duvido que eles tenham coragem de ultrapassar essa herança de uma maneira menos respeitosa. Temos que avançar, duvido. Temos que acabar. Eu só queria dizer que ainda hoje nós, a procissão de Nossa Senhora de Fátima as duas procissões importantes de Páscoa, que são, a China considerou recentemente como património essas duas procissões. E nós temos o Jornal Clarim, nós temos as escolas da Diocese, e temos os lares e as creches, e a Universidade de São José, que continua com a obra dos jesuítas, e o Paço Episcopal, onde podemos ver aquele quadro confrangedor da destruição dos cristãos que saíram de Macau para tentar restabelecer o comércio com o Japão e não conseguiram. O que eles lutaram, o que eles deram vida para continuar, para salvar Macau, para salvar o Portugal, sempre na união com a pátria e no respeito pela China. E pronto. Querem mais? Hoje a Diocese parece ter, segundo dizem as estatísticas, 32 mil católicos. 4,8%. E ficamos por aqui. Com 9 paróquias. Ficamos por aqui. Pois, lá tem que ser, não é? Não, isto é só uma à parte. Minha mãe estava preocupada no início. Eu não sei se consigo falar 1 hora. Disse, pronto, vamos fazer 45 minutos. Preparámos o slide, ensaiámos isto. E ela, quando começa a falar, pronto, aquilo é como as cerejas, vem umas atrás das outras. Mas pronto, temos que acabar, porque já são 8 da noite, as pessoas têm que ir descansar, jantar. Mas podemos, talvez, sim, alguém que queira fazer uma pergunta ou um comentário, talvez 1 ou 2, pois é. Não esticando muito mais. Temos uma pergunta já, o engenheiro Costa Antunes quer saber quando é que a Ana vem cá. Quando é que vem cá?
Não. Ai, será mais fácil Macau chegar a Coimbra. Já estou muito presa. Pronto. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Não, nunca se sabe. Mais alguém que queira... Essa parte aí... Não havendo, eu se calhar fechava só com uma proposta de um exercício que cada um pode levar para casa e pensar aquilo que eu estava há bocado a conversar antes do início da sessão. Se não tivesse sido os jesuítas a virem para cá há 450 anos, o que é que seria desta terra? Como é que as coisas teriam evoluído? Será que havia Macau, Zhuhai, Grande Bahia, o comércio entre Macau e a China, o desenvolvimento que se vê hoje? Será que as coisas seriam como elas são hoje, mesmo a nível de cultura, ciência, arquitetura, etc.? Creio que a realidade seria muito, muito diferente. Mas pronto, isto agora cabe à imaginação de cada um. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário ou alguma pergunta antes de eu encerrar esta sessão. Bom, então, se não há mais, eu terminava mais uma vez agradecendo à Fundação pelo espaço cedido. Mais uma vez, parabéns pelos 14 anos de serviço à sociedade, à cidade. Muitos parabéns e espero que continuem a servir a terra e a população. E obrigado à minha mãe por ter aceito este desafio. E ela está sozinha em casa a lutar contra o computador. Mas acho que correu bem, acho que foi interessante. E quiçá, numa próxima oportunidade, se puder vir cá, faz esta sessão com mais tempo, com mais calma, a viva voz, não é? Se der. Pronto, obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Vai dar o pescoço. Mais ou menos, tive momentos em que me perdi. A cabeça cansada. Imagino, falasse só uma hora. Cabeça cansada. Uma hora. Melhor irmos andando com a alma a almoçar. Depois a gente demorando, o telefone assim. Já acabou, Zé? Já acabou, já está aqui o pessoal a ir-se embora, a despedir-se. Doutor, obrigado por ter vindo. Pronto, abraço a todos. E obrigada por ter... Obrigada. Está aberto, se quiserem falar. Ouvi. Aqui só se fala na doutora. Sim. Doutora Beatriz, está lá a ouvir ou não? Está a ouvir ou já não estás a ouvir? Está. Tá? Tem Estou a ouvir. diferença. Estou a Tá. ouvir. Olha para mim. Estou aqui a cumprimentar-te Sim. e a dizer, só isto foi tudo com muita cerimónia, ninguém foi capaz de falar na Bi. Falou aqui a Anabela, que está aqui também. Estamos aqui com saudades e a dizer que é uma boa altura para vires cá. Está bem, obrigada. Então vá. Eu vou ver se arranjo uma... Ficamos um à aviãozito. espera. Um Ficamos à aviãozito. espera. E hoje foram para aí, tudo resumido, Obrigada. para aí 2 séculos. Agora podemos fazer uma nova com os outros 2 séculos que faltam. Tá bom. Tá. Obrigada. Beijinhos. Obrigada por Adeus. ter. Adeus, beijinhos. Beijinhos e obrigada. Já agora aproveito, em nome da Fundação, agradecer a participação. Obrigada. Obrigada eu. Muito obrigada e um abraço. Sim, está a ouvir agora? Estou. Doutora Beatriz, em nome da Obrigada e um Fundação, abraço. quero-lhe apresentar os cumprimentos e o
o reconhecimento por esta lição que deu e que deve e que serve bem o propósito que a Fundação tem de espalhar e de dar ênfase à história de Macau. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Eu Obrigada, doutor Rui Cunha. Muito obrigada. Um abraço. Já está lá o coisa, já está lá o estrado, já está feito. Sim. Já acabou agora. Acabou. No dia 2, com sugestões de salvaguarda e tal, eu pedi ao Leão, ao Rui. arquiteto Leão, Sim. para ele fazer, e o gajo fez no fim de semana, naquele fim de semana. Não fechou.